A gente mostrou aqui, na cidade de Aratu, que pacientes de algumas cidades baianas denunciaram um cirurgião plástico após terem complicações no pós-operatório, deformidades também. O que fazer para evitar que o procedimento estético se torne um transtorno ou tragédia? A gente conversa sobre este assunto agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Seção Bahia, Dr. Vinícius Moitil. Vem para cá, doutor Vinícius. Tudo bom com o senhor? Como vai? Tudo Prazer, bem? viu? Satisfação. Prazer, está aqui, satisfação nossa também. Esse caso ganhou repercussão enorme e eu confesso que eu fiquei assustado. Eu fiquei muito assustado vamos mostrar o relato de uma vítima e depois a gente volta conversando de que maneira a pessoa pode ter segurança ao procurar um profissional para fazer um procedimento estético para que não acabe dessa maneira como a gente vai conferir agora. Eu operei com ele faz 9 meses e desde então a minha vida virou um caos total. O meu sonho realmente foi por água abaixo. Logo na consulta, ele me prometeu que meu seio ia ficar lindo, redondinho e tal. Inclusive levei fotos, ele falou bem assim, que iria ficar daquele mesmo formato. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando chegou o dia da cirurgia, ele me levou para uma sala do HCC, que tem diversas bagunças, é tipo uma despensa, e ele me colocou em pé, ele agachado mesmo, ele fez as marcações no meu seio. Inclusive no dia eu estava sensibilizada, achei estranho, mas não comentei. E não permitiu que a minha mãe entrasse junto comigo para poder filmar, que eu queria filmar a minha operação, ele não permitiu. Doutor Vinícius, eu sei que o senhor não vai poder falar de maneira específica sobre o caso direcionado ao suposto, digamos assim, criminoso, né? Erro médico, enfim. Mas como é que o senhor viu esse tipo de denúncia? Deve ter ficado, se eu fiquei assustado, o senhor que entende bem do assunto deve ter ficado ainda mais. Né? Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a oportunidade da TV Aratu, a sua equipe, em especial você, é uma honra para mim estar aqui. Realmente é uma situação delicada. Quero colocar aqui como representante da sociedade, eu não posso inferir sobre o caso sem realmente estar bem a par dos detalhes do caso. Sim. E isso, na verdade, a questão de julgamento vai ser realizada pelo Conselho Regional de Medicina, juntamente com a Vigilância Sanitária e o Ministério Público. Agora, essa situação, ela torna-se importante no sentido de alertar a população quando na realização de um sonho, de uma cirurgia plástica, quais os cuidados que ela deve procurar tomar, não é verdade? Sim. Então, assim, o primeiro delas, sem dúvida, é buscar realmente um médico, um cirurgião plástico, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso faz com que ela tenha em sua frente um profissional que teve a sua competência técnica validada através de um exame, de uma prova, após a realização de uma residência de 2 anos em cirurgia geral, que hoje são de 3 anos, e uma residência de cirurgia plástica. Logicamente que, além desse parâmetro, é importante que ela busque outras informações a respeito do médico, sobre a sua competência, sobre seus resultados, com outras pacientes, inclusive, para que ela possa se sentir mais segura. Na sua consulta, avaliar o seu grau de empatia com o profissional. É interessante até que ela ouça outras opiniões. E, além da questão do profissional, é importante também que ela procure se informar sobre a instituição onde a cirurgia vai ser realizada. Isso é muito importante, né? Então, assim, é uma instituição que é regulamentada pela Vigilância Sanitária. Durante a sua avaliação pré-operatória, ela passa por uma consulta pré-anestésica também. Então, esses são parâmetros que fazem com que a margem de segurança aumente, né? E hoje as pessoas, às vezes, se sensibilizam muito na questão também financeira. Isso. Né? Então, a gente deve alertar a comunidade que cirurgia plástica ela envolve um custo que vai além da questão da cirurgia, da questão hospitalar, exigem cuidados pós-operatórios e onde pode surgir algum tipo de intercorrência, onde a pessoa deve estar preparada financeiramente. E sempre suspeitar de que algo que está muito aquém do preço de mercado realmente tem a qualidade que você espera. Aquela história, o barato pode ser caríssimo. Exato. Né? Então, nós temos casos aqui de pacientes que saem daqui para se operar em outro país buscando esse tipo de benefício. E a cirurgia plástica não deixa de ser um sonho como qualquer outro. Então, ele deve ser planejado
para que você possa realizar com segurança e ter o resultado realmente tão esperado, tão desejado. Agora, algumas vítimas chegaram a relatar, né, que não tomaram anestesia, que tiveram os seios, cortados de baixo para cima, uma delas que perdeu o mamilo, e a defesa fala que isso pode fazer parte, esse tipo de situação, pode fazer parte dos procedimentos. É isso mesmo? Não, cirurgia realizada sem anestesia não existe, né? Inclusive, faz parte do Código de Ética Médica, faz parte dos pilares da medicina você tratar a dor do paciente. Então, às vezes, quando a gente não pode curar, não pode salvar a vida, uma das obrigações do médico é curar, tratar a dor. Então, realmente não justifica a gente realizar qualquer tipo de procedimento submetendo o paciente a um sofrimento. Então, isso não faz parte da esfera da medicina. Com relação às intercorrências pós-cirúrgicas, a depender da gravidade do quadro, pode acontecer necrose de areola, necrose até mesmo de tecido. Logicamente que essas complicações elas estão relacionadas a alguns aspectos, inclusive em relação à complexidade do quadro, e é por isso que é importante uma consulta a nível de consultório bem realizada, bem detalhada, onde todos os benefícios, riscos e complicações devem estar muito claros para o paciente. É por isso que hoje nós temos, às vezes, me perdoe prolongar um pouquinho, mas às vezes é por isso que nós temos documentos em termos de consentimento informado, contratos, etc., onde todas essas circunstâncias devem estar explicitadas para a segurança do próprio paciente. Sei. Daqui a pouco você vai falar sobre, por exemplo, muita gente quer ter um rosto, escolhe um artista, né? Daqui a pouco. Aí vai falar sobre, por exemplo, eu. Citar uma... Você já é bonito. Quer ser um Brad Pitt, será que pode? Daqui a pouco você fala sobre isso. Mas aqui a consulta é de graça, então a gente vai para as ruas da capital, porque tem gente querendo fazer pergunta ao doutor Vinícius Moitinho. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de saber quais os cuidados antes da cirurgia plástica. O senhor já falou isso agora há pouco, eu vou pular então, porque o senhor já deu esse recado. Tem outra pergunta? Vamos à próxima pergunta então. Qual é o tempo de uma recuperação para uma cirurgia plástica? Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, nós temos um tempo de recuperação imediato e tardio. Então, a maioria das cirurgias, dentro de um período de 7 dias, nós temos a recuperação aguda, digamos assim. É aquele momento em que nós vamos reavaliar as primeiras impressões da cirurgia, fazer a retirada dos primeiros pontos e etc. Agora, vem a recuperação tardia, aquela que demanda um certo cuidado, às vezes até de um outro profissional para melhorar o resultado, como dos fisioterapeutas, etc. Uma atenção do médico e também do organismo, que leva um tempo para se recuperar aquele trauma cirúrgico. Então, a depender da cirurgia, nós temos um resultado definitivo em torno de 3 a 6 meses. E existem cirurgias mais traumáticas. 6 meses? Nós temos cirurgias, inclusive, Casimiro, cirurgias mais traumáticas, que envolvem, inclusive, outras especialidades, além da cirurgia plástica, em que o resultado pode levar até 1 ano de pós-operatório. Mas que tipo de cirurgia é essa? Umas cirurgias ortognáticas, por exemplo. O que é cirurgia ortognática? Cirurgias ortognáticas são cirurgias onde você faz, às vezes, um aumento ou uma diminuição da projeção da mandíbula, da região malar, onde existem fraturas ósseas. Aí é mais delicada. São cirurgias onde o corpo leva mais tempo para consolidar esses ossos e para regredir o edema. Uma cirurgia de nariz também, uma rinoplastia, a depender do trauma, da extensão da cirurgia, da mobilização dos tecidos, o resultado também é mais prolongado pelas próprias características locais dos tecidos. Bom, cada um tem o rosto que quer, se pode pagar. Mas algumas vezes eu acho exagerado aqui. Aí Cleo Pires, né? Como é que o senhor vê, assim, por exemplo, dá para... Doutor Vinícius, eu quero ficar com o rosto dessa maneira. Qual é o limite para o médico falar, não, você vai ficar exagerado, não dá certo? Perfeito. Eu acho assim, olha, aí entra mais uma vez aquilo que nós comentamos no início em relação a você já conhecer os resultados daquele médico. Por quê? Porque eu, particularmente, adoro o resultado que é natural. Eu acho que, e é isso que a pessoa deve deixar muito claro para o médico que ela deseja, né? Então, assim, o que é natural, aquilo que as pessoas olham para você, percebem que você está mais bonita, que você está mais jovem, mas não conseguem identificar o que foi realizado, essa é a situação ideal. Agora, quando você percebe que existe uma deformidade, que tem alguma coisa alterada, ou seja, ou às vezes você fez um pequeno movimento no nariz. Quem é essa aí? Né? Me ajude aí, quem é? Luísa Sonsa. Tá exagerado, né?
Eu acho que é isso, é tudo que chama a nossa atenção, tudo aquilo que desvia o nosso olhar, é sinal de que está artificial. Esse está artificial foge um pouco, às vezes, do bom senso e da beleza, Dizem né, que a boa Casimiro? cirurgia plástica é aquela que você não percebe, né? Exato. Hoje em dia, inclusive, nós trabalhamos para isso, para que os resultados sejam cada vez mais naturais, belos, sem gerar nenhum tipo de estigma. Então, se a pessoa operou o nariz e você olha e identifica que a pessoa operou, é porque gerou um estigma, né? O ideal não é isso. É que você olhe e diga, pô, tá bonito, mas você não sabe exatamente o que foi realizado. Agora, qual é a cirurgia mais procurada hoje? Principalmente aqui na Bahia. Olha, É lipoaspiração ainda? Ainda é lipoaspiração e colocação de implantes mamários. Essas ainda são as cirurgias mais realizadas. Agora, existe cada vez mais uma tendência hoje para justamente as cirurgias na face, a cirurgia de rejuvenescimento facial. As pessoas estão descobrindo que essa é uma cirurgia que traz seus benefícios, tem cada dia mais uma recuperação mais rápida, um retorno mais precoce às suas atividades. Então, isso tem motivado muitas pessoas, resultados cada vez mais naturais, e isso tem motivado realmente as pessoas a procurarem esse tipo de cirurgia. Bora para a rua, então? Consulta de graça, Vamos lá, outra sim, pergunta, claro. vamos lá, então. Menores de idade pode fazer cirurgia plástica? Raramente, né? Normalmente só indicamos cirurgias plásticas em menores de idade em algumas circunstâncias especiais. Por exemplo, a cirurgia de orelhas proeminentes. Sim. Né? Nós sabemos que as orelhas proeminentes são causas de bullying nas escolas, muitas vezes. Mesmo se o pai autorizar e se o pai autorizar? Normalmente eles são levados, inclusive, pelos pais para a realização dessas cirurgias. O pai não está satisfeito com o nariz do filho, quer mudar. Isso. Aí entra a questão, assim, olha, do bom senso do médico, né, em relação à situação. Então, eu acho que ele deve ponderar. Eu mesmo não me sentiria à vontade de operar uma criança apenas para atender a expectativa do pai. É algo que deve partir do paciente. Ainda que seja uma criança, eu acho que ela deve estar se sentindo motivada a realizar aquele procedimento, até mesmo para que ela possa entender o benefício e possa contribuir no pós-operatório, já que ela vai ter exigências, né, que ela vai ter que atender. Outra pergunta, vamos à próxima. Quais os riscos de uma cirurgia plástica? Quais os riscos da cirurgia plástica? Passam também muito pela anestesia, é isso? Perfeito. Os riscos da cirurgia plástica, eles existem em algumas esferas, né? A primeira delas, sem dúvida alguma, está relacionada às questões anestésicas. E é por isso que todos esses cuidados pré-operatórios são tão importantes. Então, é importante uma boa realização de uma boa bateria de exames, a passagem por uma consulta pré-anestésica, onde esse especialista ele vai quantificar o risco e identificar qual o melhor tipo de cirurgia para aquela situação. Então, existem os riscos anestésicos. Nós temos as complicações cirúrgicas do procedimento em si. Aí pode ser, Deus o livre, um sangramento de difícil controle, né? Principalmente esse tipo de coisa. E nós temos as complicações tardias, que muitas vezes podem fugir ao controle do cirurgião. É por isso que uma cirurgia ela é uma parceria entre o médico e o paciente, onde o médico se compromete a fazer o melhor, a paciente se compromete a seguir as orientações pós-operatórias e ambos fazem um acompanhamento pós-cirúrgico para que aquelas circunstâncias que fogem ao controle de ambos seja identificada precocemente e tratada. Por exemplo, é um queloide que começa a surgir e precocemente você intervém. Você não vai esperar a cicatriz virar um tumor para tratar. A gente vai tratar precocemente, é daí a importância do acompanhamento. Então, as complicações elas são imediatas ou tardias e aí os riscos são E também a parceria, digamos, estética, né? Como eu falei agora há pouco, muita gente quer ter um rosto, mas o médico fala, olha, é impossível você ficar com esse rosto e até refazer depois. Tem casos que o paciente faz a cirurgia plástica e fala, eu não estou satisfeito, quero refazer tudo de novo, não é isso? Perfeito. É por isso que é muito importante a questão do bom senso. E assim, uma vez eu vi de um colega algo que eu achei muito interessante, que é preocupante quando o médico precisa mais da cirurgia do que o paciente. Isso não pode ocorrer. Então, você tem que saber o momento de dizer não ao paciente, porque muitas vezes ele não tem consciência do que é melhor para ele. Então, nós que somos especialistas, que estudamos, que nos dedicamos a isso e que temos experiência, temos que saber, muitas vezes, chegar para o paciente e dizer, olha, eu não tenho interesse em fazer esse procedimento porque eu não vou estar agregando valor a você. Pelo contrário, eu posso estar gerando em você um estigma, um defeito que você vai vir se arrepender depois. Então, nós temos que realmente fazer essa ponderação. Obrigado pela entrevista, foi ótimo. Eu que agradeço, Obrigado, um prazer, uma honra, viu? Foi ótimo, tirou Sucesso pra muitas você. dúvidas, é muito bom. Sempre Até às as ordens. pessoas estão pensando
em mudar o rosto, né? Muita mulher quer ser diferente, quer ter um artista, né? É verdade. É bom repensar, né? Com certeza, né? Tem que ser, a decisão realmente tem que ser madura. Se eu tiver um tempo, eu só queria levantar que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é solidária aos médicos e também à população, de modo geral, aos pacientes, onde ela está sempre estimulando a realização de campanhas de prevenção e tratamento ao câncer de mama, reconstrução de mama, tumores de pele, queimaduras e etc., bem como eventos para melhorar a técnica dos nossos associados. Obrigado, parabéns pelo trabalho, agradeço, Dr. Vinícius tudo de bom. Coutinho. Muito obrigado, viu?